chuva caía em lençóis cinzentos, sobre as torres irregulares do castelo de Eldoria, um bastião de pedra escura que se erguia como uma sentinela sombria nas colinas enevoadas de Valória. O reino, um enclave isolado nas fronteiras nebulosas entre as terras humanas e os territórios selvagens dos lobos ancestrais, era um lugar onde as lendas se entrelaçavam com a realidade como raízes retorcidas sob a terra. Ali, os tratados antigos entre clãs humanos e as matilhas imortais ditavam as alianças forjadas em sangue e promessas quebradas. Mas, para Elara Voss, herdeira menor da Casa Voss, aqueles tratados não passavam de correntes invisíveis que a arrastavam para o abismo. Elara estava de pé no grande salão da capela gótica, o ar carregado com um cheiro de incenso úmido e cera derretida. Seu vestido de noiva, um trajo de seda pálida bordado com fios prateados que deviam simbolizar pureza, agora se colava à sua pele como uma segunda camada de humilhação. Seus cabelos castanhos, geralmente presos em tranças simples, caíam em ondas desordenadas sobre os ombros, encharcados pela umidade que se infiltrava pelas janelas em arco. Seus olhos verdes, grandes e expressivos, carregavam o peso de uma vida inteira de rejeições sussurradas. A marca. Era isso que a definia aos olhos da família. Uma mancha irregular, como uma lua crescente invertida, tingia sua clavícula esquerda, um sinal de nascença que os anciãos da Casa Voss juravam ser uma maldição. Filha da lua sombria, murmuravam como se ela fosse um erro da natureza, uma aberração destinada a atrair as sombras dos lobos errantes. Desde criança, Elara fora isolada, proibida de dançar nos bailes da corte, de cavalgar pelas florestas densas que circundavam o castelo, de sonhar com um futuro além das muralhas frias. Sua mãe, Lady Isolde, uma mulher de beleza afiada e coração de gelo, a tratava como uma peça descartável em um jogo de xadrez político. O pai, Lord Harlan, um homem corpulento cujos olhos sempre buscavam o copo de vinho, ria de suas tentativas de se encaixar. E agora, no dia de seu casamento arranjado, a marca seria exposta ao mundo. O noivo, o conde Roderick, de uma casa aliada menor, era um homem de meia-idade com bigodes encerados e um sorriso que não chegava aos olhos. O casamento era uma barganha. A Casa Voss oferecia terras nas planícies férteis de Valória em troca de proteção contra as incursões das matilhas do norte. Mas Roderick, ao vê-la de perto pela primeira vez, congelou no altar. O padre, um homem encurvado com vestes negras bordadas em prata, pausou a cerimônia, sua voz ecoando no salão abobadado. Que os deuses antigos abençoem esta união, selada em honra e... Roderick ergueu a mão, interrompendo-o. Seus olhos se fixaram na gola do vestido de Elara, onde o tecido se abrira ligeiramente durante a caminhada pelo corredor de pedra. A marca reluzia sob a luz tremeluzente das velas, uma cicatriz rosada contra a pele pálida. — O que é isso? Exigiu ele. Sua voz cortante como uma lâmina. Uma noiva marcada? Como se atreve a trazê-la até mim assim? O salão explodiu em risos abafados. A família de Elara, reunida em bancos de carvalho entalhado, não se conteve. Lady Isolde cobriu a boca com um leque de plumas, mas seus olhos dançavam de malícia. — Ah, Roderick, ela é apenas peculiar, uma relíquia de nossa linhagem. Mas pense nas terras, disse ela a voz melíflua, como se negociasse um cavalo manco. Lord Harlan gargalhava abertamente, batendo na coxa. Marcada pela lua, quem diria que nossa Elara atrairia até os lobos para o altar? Talvez ela se case com um deles. Elara sentiu o calor subir ao rosto, uma mistura de vergonha e fúria que a fez tremer. Seus punhos se cerraram nas dobras do vestido, as unhas cravando na palma. Ela se lembrava das noites em seu quarto na Torre Leste, onde o vento uivava como os lobos das lendas, e ela se olhava no espelho rachado, traçando a marca com os dedos. — Por que eu? Sussurrava para o reflexo, sentindo o vazio de uma vida negada. Trauma de anos de sussurros, de ser chamada de monstro disfarçado pelas irmãs mais velhas, de ser trancada durante as luas cheias, por medo de que a maldição a transformasse. Mas ela não era um monstro. Ou era?
O desejo de pertencimento a consumia, um anseio por alguém que visse além da pele marcada, que a tocasse sem repulsa. Os convidados, nobres de Valória com suas capas bordadas em peles de animais selvagens, juntaram-se ao coro de risos. Um tio distante gritou: "Mande-a para as florestas! Os alfas vão adorar uma noiva assim!" Elara baixou a cabeça, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, misturando-se à chuva que pingava do teto. O padre pigarreou, desconfortável, mas Roderick já se virava, jogando o buquê de rosas negras no chão. "Eu recuso. Não me case com uma amaldiçoada, que a casa-voz fique com suas terras e sua aberração." O salão ecoou com aplausos zombeteiros. Lady Isolde se aproximou fingindo consolo, mas sussurrou em seu ouvido: "Você sempre soube que não era digna, filha. Volte para sua torre." Elara recuou, o coração martelando como um tambor de guerra. Ela se sentia pequena, invisível, uma sombra entre as tapeçarias tecidas com cenas de caçadas antigas, onde humanos e lobos selavam pactos em sangue. Então, o ar mudou. Um vento frio invadiu o salão, apagando metade das velas em um sopro. As portas de carvalho maciço se abriram com um rangido e uma figura imponente surgiu na entrada. Alto, com ombros largos cobertos por um manto negro forrado de pele de lobo, ele exalava uma presença que silenciou o riso como uma maldição. Seus olhos, de um âmbar flamejante, varreram o salão, e uma cicatriz sutil cruzava sua mandíbula, marcando-o como um de sua espécie. Thorn Blackwood, o alfa-rei das matilhas do norte, o imortal guardião dos tratados ancestrais. Sua matilha controlava as montanhas geladas além de Eldória, onde florestas eternas guardavam segredos de sangue e memória. Os nobres recuaram, murmurando preces aos deuses lupinos. Thorn avançou com passos deliberados, o chão de pedra parecendo tremer sob suas botas. Seus cabelos negros, longos e selvagens, emolduravam um rosto esculpido em linhas duras, mas havia uma intensidade em seu olhar que ia além da ferocidade, uma fome antiga, um reconhecimento primordial. Ele parou diante de Elara, ignorando Roderick e a família dela. Seus olhos se fixaram na marca exposta, e em vez de repulsa, algo brilhou ali. Curiosidade, talvez desejo. Com uma gentileza surpreendente para um homem que comandava legiões de lobos, ele estendeu a mão, grande e calejada, marcada por veias proeminentes que pulsavam com poder sobrenatural. Seus dedos envolveram os dela, quentes contra o frio de sua pele. O toque foi como um raio, enviando um arrepio de energia pela espinha de Elara, uma conexão que ecoava as lendas de sangue compartilhado, onde almas marcadas se reconheciam. "Ainda vamos casar", disse ele, sua voz um rosnado baixo e ressonante que reverberou pelas paredes como o uivo de uma matilha. Os olhos de Thorn encontraram os dela, prometendo não apenas proteção, mas um mundo de sombras e luzes onde ela poderia finalmente pertencer. O salão congelou em silêncio atônito, enquanto Elara, pela primeira vez, sentiu o peso da maldição se transformar em algo poderoso, algo seu. O silêncio que se seguiu às palavras de Thorn foi como o vácuo antes de uma tempestade, o ar no salão da capela carregado de tensão elétrica. As chamas das velas remanescentes dançavam erraticamente, projetando sombras alongadas nas tapeçarias que retratavam antigas caçadas sob luas cheias, onde lobos e humanos selavam pactos com garras e lâminas. Elara piscou, o coração disparado como um coelho fugindo de predadores, enquanto o calor da mão de Thorn se espalhava por sua pele, um contraste ardente contra o frio úmido que permeava o castelo. Seus dedos, fortes e calejados por batalhas invisíveis nas montanhas geladas do norte, entrelaçavam-se aos dela com uma possessividade que a aterrorizava e, ao mesmo tempo, a ancorava. Lady Isolde foi a primeira a quebrar o impasse, seu leque batendo contra a palma como um tapa. "O quê? Isso é uma afronta. Você, um selvagem das matilhas, ousando reivindicar minha filha. Os tratados falam de alianças, não de roubos no altar." Sua voz, geralmente afiada como uma adaga, tremia agora com uma mistura de fúria e pavor. Ela avançou um passo, as saias de veludo negro roçando o chão de pedra, mas parou,
ao ver os olhos âmbar de Thorne se voltarem para ela. Havia algo primal neles, um brilho que evocava as lendas de alfas imortais, cujos olhares podiam congelar o sangue nas veias. Thorne não soltou a mão de Elara. Em vez disso, ergueu o queixo, sua presença preenchendo o salão como uma sombra viva. Os tratados ancestrais não são meras palavras em pergaminhos mofados, Lady Isolde. Eles são selados em sangue e marcas como esta. Seu polegar roçou a clavícula de Elara, traçando a borda da mancha lunar com uma delicadeza que a fez engolir em seco. O toque era elétrico, enviando ondas de calor pelo corpo dela, despertando sensações que ela mal compreendia. Um formigamento que se espalhava do peito até as pontas dos dedos, como se a marca respondesse a um chamado antigo. A marca da lua sombria não é maldição, mas um sinal de linhagem compartilhada. Elara é da matilha, por direito de sangue, e eu, como alfa-rei, a reclamo como minha rainha. Murmúrios de incredulidade varreram os nobres que se entreolhavam com olhos arregalados. Lord Harlan, ainda vermelho do vinho e da risada recente, gaguejou. Isso é loucura, ela é humana, uma voz. Vocês, lobos, vivem nas florestas selvagens uivando para a lua. Não vão arrastar nossa filha para suas tocas imundas. Mas sua voz falhava, traída pelo medo que os contos de Thorne inspiravam. O Alfa era uma lenda viva. O imortal que unificara as matilhas do norte após a grande guerra de sangue, séculos atrás, quando humanos e lobos quase se extinguiram em batalhas por territórios enevoados. Seus olhos, dizem as histórias sussurradas nas tavernas de Valória, podiam ver as almas, julgar a fraqueza e devorar a mentira. Elara sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua mente, um turbilhão de emoções, revivia as noites solitárias em sua torre, onde o espelho rachado refletia não uma noiva, mas uma aberração. A marca como prova de sua inadequação, ecoando os insultos das irmãs que a chamavam de filha do erro. Trauma se entrelaçava com desejo agora. O toque de Thorne não era repulsa, mas aceitação. Um bálsamo para as feridas que sangravam em silêncio. No entanto, o medo a paralisava. Eu não sou como vocês, sussurrou ela, a voz rouca, os olhos verdes fixos nos dele. Sou fraca, marcada para ser rejeitada. Por que eu? O que você vê que os outros não veem? Thorne se inclinou ligeiramente, seu hálito quente roçando a orelha dela, carregado com o aroma de pinheiros nevados e terra úmida, o cheiro das florestas eternas que guardavam os segredos das matilhas. Eu vejo a força que a maltratam por medo, Elara. A marca não é fraqueza, é o eco de uma ancestral que barganhou com a lua por imortalidade. Seu sangue chama o meu, como um uivo na noite. Seus lábios se curvaram em um sorriso predatório, mas havia ternura ali, uma promessa de proteção que a fazia tremer. Sensual tensão pulsava entre eles, invisível mas palpável, como a eletricidade antes de um raio. Elara sentiu um puxão no peito, um desejo proibido de se render, de deixar que ele a levasse para além das muralhas opressivas de Eldória. Roderick, recuperando a compostura, interveio com um riso forçado. Ela é minha por direito. As terras foram prometidas. Mas Thorne o ignorou, virando-se para o padre, que se encolhia atrás do altar. Continue a cerimônia, ancião, ou devo selar isso com sangue como nos velhos tempos? O padre, pálido como cera, assentiu tremendo, mas o salão explodiu em protestos. Lady Isolde agarrou o braço de Elara, unhas cravando como garras. Você não vai! É uma voz! Não uma loba vadia! O puxão de Thorne foi firme, libertando-a do aperto da mãe. Ele a puxou para si, o corpo dele uma muralha de calor e músculo contra o dela, e Elara sentiu o batimento de seu coração, ritmado, selvagem, como o trovejar de uma matilha encaçada. Escolha, Elara, murmurou ele, só para ela ouvir, sua voz um ronronar grave que vibrava em seu peito. Fique com as correntes que a humilham, ou venha comigo para as montanhas, onde a lua revelará sua verdadeira força. Eu a protegerei, mas você deve caminhar ao meu lado. As lágrimas de Elara secaram, substituídas por uma faísca de coragem. O salão parecia menor agora.
as risadas ecoando vazias contra a presença avassaladora dele. Ela apertou a mão de Thorn, sentindo o poder ancestral fluir como um rio de sangue compartilhado, memórias fragmentadas de rituais antigos, de barganhas que uniam almas. Mas o dilema a dilacerava: abandonar a família cruel por um monstro das lendas? Ou abraçar o desconhecido, onde talvez encontrasse pertencimento? Antes que pudesse responder, um trovão ribombou lá fora e as portas se abriram novamente. Figuras sombrias entraram. Guerreiros da matilha, com capas de pele e olhos lupinos brilhando na penumbra. A tensão escalou para o caos, nobres gritando enquanto os lobos formavam um círculo protetor ao redor de Elara e Thorn. "A noiva é nossa", rosnou um beta ao lado dele, sua voz um grunhido gutural. Lady Isolde recuou, horrorizada, enquanto Elara, no centro da tempestade, sentia o primeiro despertar de algo dentro dela. Uma fome por liberdade, por amor que não julgava marcas, mas as celebrava. Thorn a ergueu nos braços com facilidade, carregando-a para fora da capela, para a chuva que caía impiedosa sobre os pátios de Eldória. "Você é minha agora", sussurrou ele, enquanto o castelo se afastava como uma prisão desmoronando. Mas nas sombras da mente de Elara, as dúvidas sussurravam. E se o preço da aceitação fosse sua humanidade? A chuva torrencial chicoteava o rosto de Elara como agulhas de gelo, misturando-se às lágrimas que ela não conseguia mais conter. Nos braços de Thorn, ela se sentia ao mesmo tempo frágil e invencível. O corpo dele uma âncora firme contra o vendaval que uivava pelos pátios do castelo de Eldória. As torres góticas se erguiam atrás deles como sentinelas acusadoras, suas silhuetas escuras engolidas pela névoa que subia das muralhas úmidas. Gritos ecoavam do salão, a fúria de Lady Isolde, os protestos histéricos de Lord Harlan, o caos dos nobres que se amontoavam nas portas como ratos fugindo de um incêndio. Mas Thorn não parava. Seus passos eram decididos, as botas afundando na lama do pátio, enquanto os guerreiros da matilha formavam uma barreira viva, seus olhos âmbar reluzindo como brasas na escuridão. "Segure-se a mim", murmurou Thorn, sua voz um ronronar grave que cortava o rugido da tempestade. Ele a depositou com cuidado sobre a sela de um garanhão negro, uma besta imponente cujos flancos tremiam de energia primal. Elara tremeu, as saias do vestido de noiva encharcadas colando-se às pernas, mas estendeu a mão para o lombo do animal. O toque da pelagem úmida era quente, quase vivo, como se o cavalo compartilhasse o sangue selvagem de sua espécie. Thorn montou atrás dela, seu peito largo pressionando contra as costas dela. Um calor que a envolvia como um manto de peles. Seus braços a cercaram, guiando as rédeas com uma maestria que falava de anos nas trilhas nevadas das montanhas do norte. Eles galoparam para fora dos portões, a matilha os seguindo em uma procissão sombria, lobos em forma humana e bestial, uivando para a lua oculta pelas nuvens. O caminho serpenteava pelas colinas enevoadas de Valória, onde florestas antigas se entrelaçavam com vinhedos abandonados, um limbo entre o mundo civilizado e o selvagem. Elara se agarrou ao pescoço do cavalo, o coração martelando em sincronia com os cascos que ecoavam como trovões. O que ela havia feito? Fugir com um estranho, um alfa das lendas, deixando para trás a única vida que conhecia, por mais cruel que fosse. A marca em sua clavícula latejava agora, não de dor, mas de uma energia pulsante, como se respondesse ao toque dele, ao cheiro de terra e fúria que emanava de sua pele. Enquanto cavalgavam, Thorn inclinou a cabeça, seus lábios roçando a orelha dela. "Você treme como uma folha no vento, Elara. O medo é natural, mas não deixe que ele a devore. As montanhas nos aguardam, meu lar, onde as matilhas juram lealdade sob a lua eterna." Sua respiração era quente, carregada de um aroma que evocava memórias que não eram dela. Rituais de sangue em clareiras nevadas, barganhas com ancestrais que teciam maldições em fios de prata. Elara virou o rosto ligeiramente, encontrando seus olhos no escuro. "E se eu não pertencer lá? Minha família? Eles me viam como uma aberração. E você? O que sou eu para um rei imortal? Uma curiosidade,
Uma marca para exibir em seu trono de ossos? Ele riu baixo, um som que vibrava através dela como um terremoto suave. Você é mais que isso. A marca da lua sombria não é uma falha, mas um chamado. Séculos atrás, uma mulher de sua linhagem, uma voz esquecida, barganhou com os espíritos lupinos por poder. Seu sangue carrega o eco dessa aliança, um laço que os tratados humanos ignoram por medo. Eu sinto isso em você, como um uivo preso na garganta. Seus dedos traçaram o braço dela, um toque leve que enviava arrepios de sensual tensão pelo corpo exausto. Elara engoliu em seco, o corpo traindo-a com um calor que subia do ventre. Desejo misturado a terror, o medo de se perder nele, de se tornar o monstro que sempre temera ser. A jornada os levou para além das colinas, para as bordas da floresta eterna, onde árvores ancestrais se curvavam como sentinelas guardiãs. A chuva amainou, dando lugar a uma névoa espessa que envolvia tudo em um véu fantasmagórico. Os guerreiros da matilha acenderam tochas, suas chamas dançando como olhos de lobos na penumbra. Beta, uma mulher alta chamada Lyra, com cabelos prateados e cicatrizes cruzando o rosto, cavalgava ao lado deles. Os espiões de Eldória nos seguem, Alfa. A Casa-Voz não aceitará essa humilhação. Enviarão caçadores, talvez até invocar os tratados para nos declarar traidores. Sua voz era um rosnado prático, mas seus olhos se suavizaram ao olhar para Elara. A noiva marcada. As lendas falam de você. Bem-vinda à matilha, se o sangue permitir. Elara sentiu um aperto no peito. Traidores? Caçadores? A realidade da fuga a atingiu como uma garra. Em sua mente, flashes de trauma ressurgiam. As noites trancada na torre, o espelho rachado refletindo uma garota indigna, as risadas das irmãs ecoando como uivos zombeteiros. Eu não pedi isso, sussurrou ela, a voz embargada. Minha mãe. Ela me odiava por isso. Dizia que eu era o erro que arruinaria a casa. E agora? Arruinei tudo. Lágrimas quentes escorreram novamente. Mas Thorne a secou com o polegar, seu toque gentil contrastando com a ferocidade de sua reputação. Ódio é o veneno dos fracos, Elara. Sua mãe via em você o que temia em si mesma, a sombra da selvageria que Valória reprime. Mas aqui, entre nós, você encontrará força. Ele parou o cavalo em uma clareira, onde uma ruína antiga se erguia. Um altar de pedra coberto de musgo, marcado com runas que brilhavam fracamente sob a luz das tochas. Os guerreiros desmontaram, formando um círculo protetor. Thorne a ajudou a descer, suas mãos em sua cintura, enviando uma onda de calor que a fez corar. Este é o limiar das memórias, onde pactos são testados. Toque a pedra, Elara. Deixe que ela revele o que sua marca esconde. Hesitante, ela estendeu a mão, os dedos roçando a superfície fria. Uma visão a invadiu. Uma mulher ancestral, idêntica a ela, dançando sob a lua com um alfa de olhos âmbar, selando um juramento em sangue que unia humanos e lobos. Dor e êxtase se misturavam. O preço da imortalidade era o abandono da fraqueza humana. Elara recuou, ofegante, o corpo tremendo. Eu vi. Ela sacrificou tudo por amor. Mas e se eu não puder? E se minha humanidade for o que me torna eu? Thorne a puxou para si, seus lábios roçando a testa dela em um beijo que era promessa e desafio. Então eu a ajudarei a encontrar o equilíbrio, mas o perigo se aproxima. Ouça. Um uivo distante ecoou, não da matilha, mas de perseguidores humanos, seus cães farejando o rastro na névoa. Lyra rosnou, transformando-se parcialmente, garras brotando das mãos. Eles vêm pelo sangue-voz. Lutaremos, Alfa? Sim, respondeu Thorne, seus olhos flamejando. Protejam a noiva. Ela é o futuro da matilha. Ele se posicionou diante de Elara, o corpo uma barreira inabalável enquanto sombras se moviam na borda da clareira. O confronto se aproximava, um teste de lealdade e coragem. Elara, com o coração em chamas, sentiu a marca pulsar em sincronia com o dele. Um laço se forjando, forçado pela adversidade, mas enraizado em uma atração que prometia cura e perigo em igual medida. Pela primeira vez,
O medo dava lugar a uma faísca de poder, um desejo de lutar ao lado dele, de abraçar o monstro dentro de si. Mas as dúvidas persistiam. Poderia o amor de um alfa curar as feridas de uma vida rejeitada? Ou a consumiria nas chamas da transformação? A névoa da floresta eterna se adensava como um sudário vivo, envolvendo a clareira em um abraço gélido que sussurrava segredos ancestrais. O altar de pedra, com suas runas pulsantes agora fracas como veias esgotadas, parecia o coração de um ser adormecido, testemunha silenciosa do caos que se aproximava. Elara se agachou atrás de Thorn, o vestido encharcado colando-se à pele como uma armadura indesejada, enquanto o uivo distante dos cães se transformava em latidos furiosos, ecoando entre as árvores retorcidas. Seu peito arfava, o ar frio queimando os pulmões, que a marca em sua clavícula latejava em ritmo com o pulsar selvagem no sangue de Thorn. Um laço invisível, forjado na visão que a invadera momentos antes, onde a ancestral dançava com a morte por amor. Fiquem firmes, ordenou Thorn, sua voz um rosnado que reverberava pela matilha como um comando primal. Seus guerreiros se posicionaram em semicírculo, formas humanoides se contorcendo em transições fluidas, músculos se inchando, ossos estalando sob peles que brotavam como pelagens noturnas. Lyra, ao seu lado, já exibia presas alongadas e garras que rasgavam a terra úmida, seus olhos prateados fixos na borda da clareira. Eles são 10, talvez 12, caçadores de Eldória, com bestas treinadas para farejar o sangue marcado. A casa-voz não perdoa humilhações. Elara engoliu o pavor que subia pela garganta, um nó de trauma antigo se apertando. Visões de sua infância a assaltavam, trancada na torre durante as luas cheias, ouvindo os uivos distantes que sua mãe jurava serem demônios chamando seu nome. Eu sou o erro deles, pensara tantas vezes, traçando a marca no espelho rachado, sentindo-se indigna de qualquer toque além da repulsa. Agora, aqui, com o alfa imortal a protegendo como se ela fosse o tesouro de sua matilha, o medo se misturava a uma faísca de raiva. Raiva contra a família que a descartara, contra o destino que a marcara como aberração. Eu não vou ser uma carga, murmurou ela, erguendo-se devagar, as mãos tremendo ao lado do corpo. Me ensine a lutar. Thorn, não quero ser salva como uma donzela frágil. Ele virou-se por um instante, os olhos âmbar flamejando com uma mistura de orgulho e desejo predatório. Você já luta, Elara. Sua marca é sua arma. Desperte-a. Seu toque foi breve, mas elétrico. A palma calejada roçando sua bochecha, enviando um arrepio que desceu pela espinha, acendendo um fogo sensual no ventre dela. Era como se o sangue deles cantasse em harmonia, um eco das barganhas antigas, onde amantes selavam pactos não com palavras, mas com toques que transcendiam a carne. Ela corou, o corpo traindo o terror com um anseio profundo, o desejo de se entregar a ele, de deixar que sua força curasse as cicatrizes invisíveis. O primeiro caçador irrompeu da névoa, uma silhueta em capa de couro reforçada, arco tensionado com uma flecha envenenada que brilhava com runas humanas, feitiços baratos para ferir o sobrenatural. Pela casa voz, a traidora marcada volta conosco, ou morre como a aberração que é, gritou ele, a voz rouca de ódio fanático. A flecha voou, sibilando no ar, mas Lyra saltou, interceptando-a com o antebraço peludo. Um rosnado gutural escapou dela, enquanto o veneno queimava a ferida. Mas ela revidou com garras que rasgaram o ar, derrubando o homem em uma poça de lama e sangue. O confronto explodiu em fúria primal. Os lobos da matilha atacaram como sombras vivas, uivos ecoando que faziam os cães inimigos recuarem com o rabo entre as pernas. Thorn era uma força da natureza. Ele investiu contra 2 caçadores. Suas garras estendidas cortando armaduras como papel. O corpo se movendo com uma graça letal que misturava homem e besta. Sangue espirrava na névoa, tingindo a terra de vermelho escuro, símbolo de laços rompidos, de tratados profanados. Elara observava, paralisada, até que um caçador menor, um jovem com o emblema Vosse no peito, a avistou e avançou com uma adaga curva. Você envergonhou todos nós, irmã de sangue impuro. O pânico a gelou,
mas a marca queimou como brasa, e algo dentro dela se rompeu. Memórias da visão ancestral fluíram. Não dor, mas poder. O ritual onde a mulher-voz bebia do sangue lupino, ganhando garras e presas em troca de imortalidade parcial. Elara ergueu a mão instintivamente, e uma onda de energia sombria irrompeu dela, como névoa viva que envolveu o caçador, congelando-o no lugar. Seus olhos se arregalaram em terror enquanto ele lutava contra laços invisíveis, a adaga caindo inofensiva. O quê? Você é um demônio! Thorne terminou o combate com um golpe preciso, derrubando o último inimigo, mas seu olhar se voltou para Elara com uma intensidade que a fez recuar um passo. O ar entre eles crepitava, carregado de tensão, não só de batalha, mas de algo mais profundo, um desejo que os puxava como maré lunar. Você invocou o sangue sombrio, disse ele, aproximando-se devagar, o peito arfando, salpicado de sangue que não era dele. Seus dedos traçaram a marca exposta agora, o vestido rasgado, revelando a pele rosada. O toque era possessivo, enviando ondas de calor que a fizeram gemer baixinho, o corpo se curvando involuntariamente para ele. Sinta isso, Elara. É o despertar. Você não é humana fraca. É a ponte entre mundos. Ela tremia, as pernas fracas, mas ergueu o queixo, encontrando seus olhos. Trauma e desejo colidiam em seu peito. O medo de perder a humanidade que a definia, misturado ao anseio por aceitação total. E se isso me transformar em monstro, minha família me odiava por menos que isso. E você? Você me quer como eu sou ou como o que eu posso me tornar? Lágrimas quentes escorreram, mas ele as capturou com os lábios, um beijo suave na têmpora que se prolongou, tornando-se um roçar sensual na mandíbula, prometendo noites de paixão nas montanhas geladas. Eu quero você inteira, rosnou ele, a voz rouca de fome contida. Monstro ou não, você é minha rainha. O pacto se sela agora não no altar humano, mas aqui, no sangue derramado. Ele cortou a palma com uma garra, oferecendo-a a ela. Elara hesitou, o dilema moral rasgando-a. Beber e abraçar a imortalidade, arriscando a alma, ou recusar e permanecer na sombra da rejeição. Mas o laço pulsava, irresistível, e ela levou a mão à boca, o gosto metálico de sangue lupino explodindo em sua língua. Doce como vinho proibido, amargo como memórias despertas. Visões os envolveram, flashes de Thorne em batalhas antigas, solitário em seu trono de ossos nas fortalezas nevadas, ansiando por uma igual. Elara criança, sonhando com uivos que a chamavam para além das muralhas. O sangue os unia, curando feridas. O trauma dela se dissolvendo em aceitação, a solidão dele em posse protetora. Quando o êxtase passou, Elara se ergueu, mais forte, garras sutis brotando em suas unhas. Lyra assentiu em aprovação, enquanto a matilha uivava em celebração. Mas o perigo não acabara. Um mensageiro humano capturado vivo gaguejou. Lady Isolde envia ultimato. Entreguem a noiva, ou a guerra entre espécies recomeça. Os tratados serão queimados. Thorne rosnou puxando Elara para si, seus corpos se moldando em uma promessa silenciosa. Então que venha a guerra. Ela é o coração da matilha agora. Enquanto cavalgavam rumo às montanhas, a névoa se abrindo para picos gelados que brilhavam sob a lua emergente, Elara sentiu o amor nascer, forçado pela adversidade, mas genuíno, um bálsamo para almas marcadas. No entanto, nas sombras de sua mente, o dilema persistia. O preço da transformação seria a perda de si mesma ou o renascimento em braços que a viam como perfeita. As montanhas do norte se erguiam como dentes de um deus esquecido, picos nevados cortando o céu cinzento, onde a lua ainda pairava baixa, um disco pálido testemunhando o êxodo da matilha. O vento uivava através das ravinas, carregando flocos de neve que picavam a pele de Elara como sussurros acusadores. Nos braços de Thorne, ela se sentia ancorada em meio ao caos, o calor de seu corpo contrastando com o frio que se infiltrava pelas fendas de sua capa improvisada. Uma pele de lobo drapejada sobre os farrapos do vestido de noiva. O pacto de sangue ainda pulsava em suas veias, um fogo líquido que aquecia de dentro para fora,
mas também despertava dúvidas. O gosto metálico em sua língua era liberdade ou prisão? A transformação sutil, garras retraídas agora, mas prontas para emergir, a fazia questionar quem ela era. Humana? Loba? Ou algo entre os mundos, marcada para sempre pela ponte que cruzara? A fortaleza de Thorn, conhecida como o Bastion das Sombras Eternas, surgiu na aurora fraca, um labirinto de torres esculpidas na rocha negra, adornadas com gárgulas lupinas que pareciam uivar ao vento. Portões de ferro forjado com runas ancestrais se abriram com um gemido, revelando pátios internos iluminados por fogueiras que dançavam como olhos famintos. A matilha desmontou em uma cacofonia de uivos de boas-vindas, lobos em formas variadas se aglomerando, betas musculosos com pelagens esparsas, omegas de olhos sábios que farejavam o ar. Lyra liderou o grupo para o grande salão, uma câmara abobadada onde tapeçarias tecidas com fios de prata retratavam guerras antigas, humanos ajoelhados ante alfas, sangue selando tratados sob luas cheias. Thorn carregou Elara até o trono dele, uma estrutura imponente de ossos polidos e peles, relevada em uma plataforma de pedra que ecoava memórias de rituais. Ele a depositou com gentileza, mas seus olhos âmbar ardiam com uma intensidade que a fez corar. "Aqui você é rainha", murmurou ele, ajoelhando-se ao seu lado, uma reverência que surpreendeu a matilha. "O Bastion é seu agora, mas o norte testa os laços, frio, fome, sombras que devoram os fracos." Seu dedo traçou a marca em sua clavícula, agora reluzente como prata derretida, enviando um arrepio sensual pelo corpo dela. Elara mordeu o lábio, o toque despertando um desejo que a aterrorizava. Anseio por ele, por se perder em braços que a viam inteira, apesar das cicatrizes. Trauma antigo sussurrava, no entanto, as risadas da família ecoando como ecos nas paredes geladas. E se eles me rejeitarem como os outros? Sou uma estranha aqui, marcada, mas não transformada. Antes que Thorn pudesse responder, um conselho de ancião se aproximou. Figuras encurvadas com peles enrugadas, olhos leitosos que viam além da carne. O mais velho, um lobo chamado Eldrick, ergueu uma pata deformada. "O sangue foi bebido, Alfa, mas o ritual completo exige prova. A noiva deve enfrentar o espelho das verdades, no coração do Bastion. Lá as memórias se revelam, traumas, desejos, o preço da imortalidade." Sua voz era um crocitar rouco, carregado de sabedoria antiga. A matilha murmurou em aprovação, mas Elara sentiu o pavor apertar o peito. Prova! Mais uma humilhação como o altar em Eldória. Thorn se ergueu, seu corpo uma muralha protetora. "Ela enfrentará como eu fiz séculos atrás, mas ninguém a tocará sem minha marca." Ele a guiou por corredores sinuosos, tochas tremeluzindo em suportes de ferro que pareciam garras. O ar ficava mais frio, impregnado de um cheiro de musgo e sangue seco. Elara tropeçou uma vez, as pernas fracas pelo cansaço da fuga, mas ele a sustentou, o braço ao redor de sua cintura, enviando ondas de calor que combatiam o gelo. "Sinta o laço, Elara", sussurrou ele, parando em uma alcova escura. Seus lábios roçaram os dela em um beijo breve, urgente. Não de conquista, mas de consolo, um fogo que queimava as dúvidas. Ela retribuiu, as mãos em seu peito largo, sentindo o coração dele bater selvagem, sincronizado ao dela. Desejo florescia, misturado a medo. E se o espelho mostrasse que ela era indigna, um erro que nem o Alfa poderia amar? O espelho das verdades era uma relíquia colossal, emoldurada em osso de lobo ancestral, sua superfície como mercúrio vivo em uma parede de gelo. Ao se aproximarem, imagens tremeluziram. O passado de Elara se desdobrando como um tomo proibido. Ela viu a infância, trancada na torre, o espelho rachado, refletindo uma garota chorando, traçando a marca com dedos sangrentos de unhas cravadas. "Monstro!" ecoava a voz de Lady Isolde, afiada como lâminas. "Você nos arruinará." Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Elara agora, o trauma revivido como feridas abertas. Mas então o espelho mudou. Visões de Thorn, solitário em seu trono.
uivando para a lua vazia após a perda de uma companheira em batalha, sua imortalidade uma maldição de solidão eterna. Eu vejo você em mim, murmurou ele, apertando sua mão. Rejeitado pelos humanos, temido pelos fracos da matilha, mas juntos curamos. A prova escalou. Sombras se formaram no espelho, manifestações de seus medos. A figura de Roderick, rindo. Lady Isolde estendendo garras humanas para arrastá-la de volta. Elara gritou recuando, mas a marca queimou, e ela invocou o poder novamente. Névoa sombria irrompeu de suas mãos, dissipando as ilusões como fumaça. Garras brotaram plenas agora, presas pressionando os lábios, e um uivo escapou de sua garganta, primal, liberador. A matilha, reunida na câmara, uivou em resposta, aceitação ecoando nas paredes. Thorne a abraçou, o beijo se aprofundando em paixão febril, corpos se moldando no frio, o desejo uma âncora contra o vazio. Mas o triunfo foi breve. Um corvo mensageiro invadiu a câmara, trazendo um pergaminho selado com o emblema Voz. Eldrick o leu em voz alta. A casa Voz declara guerra. A noiva marcada é traidora. Os tratados queimam ao amanhecer. Enviem-na de volta, ou as planícies de Valória arderão em sangue humano e lupino. O salão congelou, tensão política se entrelaçando ao laço pessoal. Thorne rosnou, amassando o pergaminho. Eles temem o que despertamos. Elara, o norte é seu escudo, mas a escolha é sua. Lute ao meu lado ou retorne às correntes. Elara ergueu o queixo, os olhos verdes flamejando com o poder recém-despertado. Trauma se transformava em coragem, rejeição em pertencimento. Eu fico, pelo laço, pelo amor que nos une. Seus dedos entrelaçaram aos dele, um pacto silencioso, mas nas sombras da fortaleza, o dilema moral sussurrava. A guerra viria, testando não só o sangue, mas a alma. Poderia o amor de um alfa curar uma linhagem amaldiçoada, ou a consumiria nas chamas da imortalidade? A matilha se preparava, uivos ecoando para as montanhas, enquanto Elara, ao lado de Thorne, sentia o renascimento, uma rainha marcada, pronta para reclamar seu destino. O vento das montanhas do norte uivava como um coro de almas perdidas, carregando flocos de neve que se acumulavam nos ombros de Elara como coroas de gelo efêmero. O bastião das sombras eternas pulsava com vida primal, seus corredores ecoando os preparativos da matilha, o clangor de forjas moldando lâminas curvas, o rosnado de lobos treinando em pátios nevados, o aroma de peles aquecidas e ervas ritualísticas impregnando o ar gélido. Elara estava de pé na varanda da torre mais alta. O manto de pele de lobo, um presente de Lyra, envolvendo seu corpo como um abraço protetor. Abaixo, as planícies de Valória se estendiam como um tapete sombrio, pontilhado de fogueiras inimigas que piscavam à distância, sinalizando o avanço das forças da Casa Voz. A guerra, outrora uma ameaça sussurrada, agora era uma maré inevitável, impulsionada por preconceitos ancestrais, e o medo de uma noiva marcada que ousara escolher o selvagem sobre o opressivo. Thorne se aproximou por trás, seu calor se infiltrando no manto dela como um fogo devorador. Seus braços a envolveram, as mãos calejadas repousando em sua cintura, traçando círculos lentos que enviavam ondas de sensual tensão pelo ventre de Elara. Eles vêm ao amanhecer, murmurou ele, o hálito quente contra sua nuca, carregado com o cheiro de pinheiros e sangue fresco de uma caçada recente. Guardiões humanos, aliados de Roderick, invocando tratados profanados para justificar a caçada. Mas você, Elara, você é o farol que os aterroriza. Sua marca desperta o que eles suprimiram por gerações. Seus lábios roçaram a curva de seu pescoço, logo acima da clavícula onde a lua sombria agora brilhava, como uma tatuagem viva, pulsando em sincronia com o coração dele. O toque era uma promessa, um desafio, desejo entrelaçado ao dever, curando as feridas que Lady Isolde havia cavado com palavras afiadas como garras. Elara virou-se em seus braços, os olhos verdes
encontrando os âmbar flamejantes dele. O trauma ainda ecoava em sua mente. As noites na torre de Eldória, o espelho rachado refletindo uma garota indigna, as risadas da família como uivos de rejeição. Mas aqui, no abraço de Thorne, sentia o renascimento, o sangue lupino correndo em suas veias como um rio de memórias compartilhadas, dissipando o sentimento de unworthiness. Eu os enfrentei no altar, fugi pelas florestas, despertei no espelho. Mas isso, a guerra por mim, é o preço da aceitação que eu sempre desejei? Sua voz tremia, não de medo, mas de uma vulnerabilidade crua, o corpo se moldando ao dele instintivamente, ansiando pela força que ele oferecia. Ele a ergueu com facilidade, carregando-a de volta ao salão do trono, onde a matilha se reunia em torno do altar central, uma laje de obsidiana gravada com runas que brilhavam como veias de prata. Eldric, o ancião, ergueu uma taça de sangue misturado com essência lunar, o líquido escuro refletindo as chamas das fogueiras. O ritual final sela o laço, crocitou ele, os olhos leitosos fixos em Elara. Bebam juntos, e o Bastion se tornará inexpugnável, mas o preço é o sacrifício da dúvida, abraçar a monstruosidade como força ou perecer nas sombras humanas. A matilha uivou em uníssono, um som que reverberou pelas montanhas, invocando ancestrais de linhagens imortais. Thorne cortou a palma novamente, o sangue pingando na taça, misturando-se ao dela quando Elara imitou o gesto, a dor aguda se transformando em êxtase. Eles beberam, lábios se tocando sobre o cálice, o gosto metálico explodindo como vinho envelhecido em memórias. Visões de Thorne coroado alfa após a Grande Guerra, solitário em seu trono de ossos, ansiando por uma igual. Elara criança, sonhando com uivos que a chamavam para além das muralhas cruéis. O laço se aprofundou, um fogo que consumia inseguranças. O body shaming das irmãs se dissolvia em orgulho pela marca. O medo de monstruosidade virava empoderamento. Elara sentiu presas se alongarem, garras brotarem, mas não como maldição, e sim como asas. Seus corpos se entrelaçaram no altar, o beijo de Thorne febril e possessivo, explorando com uma ternura que contrastava sua ferocidade, mãos traçando curvas que celebravam cada cicatriz invisível. O ritual culminou em uma onda de poder. O Bastion tremeu, runas acendendo em azul espectral, erguendo barreiras de névoa e sombra que envolveram as montanhas, como um manto protetor. Mas o amanhecer trouxe o confronto. Do alto da torre, Elara avistou o exército de Valória. Estandartes vós tremulando ao vento. Cavaleiros em armaduras prateadas liderados por Roderick, cuja figura corpulenta montava um corcel branco. Ao lado dele, Lady Isolde, montada em uma parelha, com olhos frios como o gelo eterno. «Entreguem a aberração!» gritou Roderick, sua voz amplificada por trombetas, enquanto arqueiros tensionavam flechas envenenadas. «Os tratados exigem justiça. Ela é nossa, marcada para a ruína!» Thorne se posicionou ao lado de Elara, a matilha rugindo atrás deles, formas híbridas prontas para a batalha. «Ela é rainha das sombras!» rebateu ele, sua voz um trovão que ecoou pelas ravinas. Elara, o coração martelando, invocou o poder sombrio. Névoa viva se ergueu das neves, envolvendo os invasores como tentáculos, congelando armas e montarias. Um lobo beta saltou, derrubando o primeiro cavaleiro, enquanto Lyra liderava o flanco esquerdo, garras rasgando escudos. O caos explodiu, sangue tingindo a neve de vermelho simbólico, laços rompidos em batalhas que ecoavam tratados ancestrais. No centro, Lady Isolde avançou sozinha, desmontando com graça venenosa, uma adaga ritualística na mão. «Filha, você me envergonha até o fim. Volte, ou morra como a maldição que é.» Seus olhos, outrora frios, agora brilhavam com ódio puro, revelando o trauma dela própria, uma mulher que temera a marca em Elara como espelho de sua própria fraqueza. Elara desceu a escadaria nevada, Thorne ao seu lado, o laço pulsando como um escudo vivo. «Você me trancou, me rejeitou, me chamou de monstro para esconder o seu. Mas eu encontrei pertencimento aqui, mãe, no sangue,
no amor que você negou. O confronto foi visceral. Isolde atacou, a adaga cortando o ar, mas Elara desviou com graça lupina, garras estendidas bloqueando o golpe. Eu não sou sua prisão mais, gritou ela, a névoa sombria envolvendo a mãe, forçando-a a ajoelhar. Não matou. O trauma pedia misericórdia, não vingança. Isolde chorou quebrada enquanto Roderick recuava, o exército se dispersando ante o poder despertado. Os tratados, reformados pelo sangue dela, gaguejou ele, fugindo para as planícies. A matilha uivou em vitória, o Bastion ecoando com celebração. Thorne puxou Elara para si, o beijo sob a lua poente selando não só o amor, mas a transformação. Você curou nós dois, sussurrou ele, mãos em seu rosto, olhos prometendo eternidade. Elara sorriu, a marca brilhando como uma coroa, o desejo e a paz entrelaçados. Nas montanhas geladas, o amor proibido florescera em poder, curando feridas antigas, transformando monstros em guardiões. A guerra pausara, mas o laço eterno brilhava. Aceitação, coragem, um futuro onde marcas eram honradas, não temidas.